Seja bem-vindo em Encontro de Paz, mais uma vez é uma alegria poder recebê-lo nessa temporada. Estamos tratando aqui com a psicóloga e professora Janete Tonete Soares sobre temas relevantes. E o de hoje é sim meio intrigante, porque a Bíblia fala que ao entrar na casa de Deus nós temos que ter cuidado com a nossa forma de agir até com os nossos pés. A reverência é um desafio tremendo, não é? Alguns pais são duros demais, outros pais deixam a criança fazer o que quiser. Janete, que desafio tremendo esse, formar a reverência na mente e na forma de agir da criança dentro da igreja. Exatamente. A grande bênção é que eles aprendem. Que maravilha, não é? Isso é uma coisa aparentemente simples, mas se nós formos persistentes, insistirmos naquilo ali, fazermos sempre, todos os dias, isso não vai acontecer em 1 mês, 2 meses, mas se nós persistirmos, isso vai ficar razoável. Ou seja, você sempre vai ter que estar lembrando, né? Porque os interesses vão sendo outros, ela vai se desenvolvendo, outras coisas vão chamando a atenção. Então, para iniciar, acima de tudo, é persistência. E perceber também que as crianças são diferentes, né? Que uma criança ela vai aceitar mais fácil, outra criança não, uma criança é mais desligada, distrai mais facilmente, outra criança tem maior concentração. O que os pais podem fazer para criar essa reverência equilibrada na vida das crianças? Então, você tocou em algo muito importante, pastor, que inclusive leva em consideração a personalidade da criança, né? Há crianças que você vai conversar em casa, você vai fazer o culto antes de tudo, né? Nós já vamos falar aí sobre então, fazer o alguns culto aspectos. em casa já é uma ferramenta? Acima de tudo. Então, nós, por exemplo, nós adultos, quando vamos a um lugar que é novo para nós nos sentimos, de certa forma, desconfortáveis. Ou seja, nós esperamos que haja ali uma ligação, que você conheça pelo menos uma pessoa, para você se sentir bem, né? Então, imagine uma criança que nunca foi num lugar diferente, onde toca música, onde de repente alguém fica lá na frente pregando, onde ninguém se levanta. Então, há que ser, nós que vamos à igreja todos os sábados, né, todas as semanas, quando as crianças nascem, então nós precisamos trabalhar com ela para que esse ambiente, assim como ele é prazeroso para nós, e é um prazer ir à igreja, adorar a Deus, nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Para tanto, precisamos levar em conta alguns aspectos. Vamos lá, por exemplo. Então, o primeiro deles aí seria fazer o culto em casa. Então, é claro que nós não vamos Isso é um ficar... tipo de treinamento para a criança também? Não é apenas um treinamento. Primeiro que nós vamos ensinar a ter uma devoção diária, né? Que isso vai continuar, é o que nós fazemos, na verdade. Então, nós vamos resolver essa questão também. Nós vamos criar esse costume, essa prática na criança. Mas nós vamos fazer num modelo de um culto. Claro que num tempo menor, né, pastor? Sim, não vamos fazer pequeno. um culto durar aí 1h30, 2 horas, né? Eu até lembrei agora de um casal que uma vez nós estávamos conversando e eles queriam saber por que os filhos não se comportavam no culto mesmo em casa. Então nós procuramos saber o que eles estavam fazendo. O culto durava 40 minutos para crianças de 2, 3 anos. Mas ela não vai aguentar. Não aguenta. Então nós precisamos considerar aí um material ilustrativo. Então nós temos, a igreja oferece há muitas bíblias, nós podemos preparar este material. E preparar uma mensagem desde que tenha, né, o início, meio, fim, rápido, que dure alguns minutos, mas no molde da igreja. Então, esse é um aspecto que nós precisamos, então, começar a ensinar em casa. O segundo aspecto, que eu acho que seria muito importante, é não desistir. Opa, isso é importante, porque então, os pais desanimam rapidamente, né? Desiste, por exemplo, a criança se comporta mal na igreja. A mãe não estava bem, estava cansada, não dormiu à noite, porque o filho também não estava bem, e o filho deu trabalho, no outro sábado ela não vai à igreja. Então, isso nós precisamos considerar. Então, o filho não estava bem hoje, não quer dizer que ele vai fazer a mesma coisa na outra semana. Então, não deixar que esse sentimento, que é muito confortável e prático de ficar em casa, Deixa eu chamar a atenção uma coisa interessante para você que está nos assistindo. O culto em casa vai ter dia que vai ser excelente, maravilhoso, você vai ficar entusiasmado, vai ter dia que não vai dar certo, porque a vida é assim, as crianças são assim, nós também somos assim. Então, não desistir e perceber que haverá essa mudança de situação é fundamental para você poder avançar. Me diz uma coisa, Janete, algumas mães chegam na igreja com uma bolsa desse tamanho, uma mala de coisa, brinquedo, já chega abrindo aquela mala com uma porção de coisas. Isso é saudável? Isso colabora
nesse momento da reverência na criança? Então, essa mala realmente grande, desse jeito, não, né? Porque algumas... Primeiro, então, nós precisamos também aí, pastor, levar em consideração a faixa etária, né? Um bebezinho, por exemplo, você não vai precisar de muita coisa, porque ele vai dormir praticamente o culto todo. A partir do momento que ele começa a andar, a falar, então, nós precisamos ter, sim, algum tipo de material. Esse material é importante destacar aqui, que ele não deve ser aquele material usado no dia a dia em casa. Opa, interessante. Por exemplo, aquele material que eu uso no culto todos os dias. Não, ele já conhece de cor e salteado. Então, eu já usei aquele material, ele já assimilou. Então, eu preciso preparar, de cada 2, 3 meses, de acordo com a faixa etária, um novo material. Ah, mas isso custa dinheiro? Não, eu posso trocar com as minhas amigas, por exemplo. Pessoas que há muitas famílias comprometidas. Isso dá muito trabalho. E dá trabalho mesmo, né? Dá trabalho, você tem que ir atrás. Trabalho, Exatamente. Então, olha, meu filho gostou muito desse livro, mas ele já não usa mais. Poxa, você me empresta ou me passa, né? Fazer esses acordos. Então, o que tem dentro, o que pode ter dentro dessa mala? O que poderia ter? Quando eu falei de uma mala grande é para chamar atenção, né? Claro. Mas o que eu deveria levar para montar um kit que seria saudável para ajudar nesse momento do culto? Há crianças que mamam no peito, por exemplo, eu não preciso me preocupar. Então, eu preciso ter dentro dessa bolsa uma garrafinha de água, por exemplo. Ele vai ficar ali 1h30. Há pais que levam uma bolachinha, levam alguma coisa para a criança. Eu acho que isso é uma opção de cada pai, né? Então, mas que isso não seja... deve exagerar, né? Para fazer um piquenique. De jeito nenhum, que não seja dado na igreja, inclusive, né, pastor? Talvez no intervalo, se ele realmente quer fazer isso. Eu, particularmente, nunca usei, não foi preciso. Mas cada pai sabe das necessidades do filho. Então, a água tem que ter uma garrafinha de água, uma madeirinha, alguma coisa ali. Tem que preparar essa criança e ir acostumando para que ela faça as necessidades antes. Claro que eu não estou me referindo aqui a um bebê, né? Sim, mas uma criança maior. Eu posso ir treinando. Filhinho, você quer ir ao banheiro? Vamos primeiro, vamos passar aqui, para que ele evite sair. E esse material, então, tem que estar dentro da bolsa, algo que seja atrativo, novo e desafiador. O que acontece? Quando o material é muito fácil, não chama atenção. Quando é muito difícil, eu não consigo fazer. Então, tem que ser coerente com a faixa etária, pastor, para que chame atenção e para que aquele momento seja um momento especial ali. Outro aspecto importante, eu creio que eu não preciso levar muitas coisas. Há um aspecto que eu havia me esquecido. Selecionar os materiais. Se eu for levar, por exemplo, hoje tem bonequinhos, né, de personagens bíblicos, que eu não leve nada que faça ruído, que faça barulho. Que incomoda as pessoas. Que eu não use de forma alguma um celular, por exemplo, para que ele use para jogos. Eu acho isso muito interessante, que às vezes o próprio pai ou a própria mãe, o irmão adolescente está lá no celular, muitas vezes jogando, vendo alguma coisa, né? E a criança começa a aprender. E às vezes o pai não consegue parar, então ele dá o celular para a criança como se fosse uma solução. O pai pode dizer, por exemplo, que o que ele está mostrando ali é um desenho bíblico, né? Mas aquilo ali não vai satisfazer a criança, pastor. Dentro de pouco tempo ele não vai querer apenas aquele jogo bíblico, porque ele sabe que dentro daquele aparelho tem muitas outras coisas. Então é bom que eu limite para esse momento, para a igreja. É a Bíblia, ou é um livro, ou é um desenho, lápis de cor, lápis coloridos. E um aspecto muito importante, ele precisa participar da oração, se ajoelhar, cantar, pega do lado, levanta. Se é para levantar, filhinho, vamos, deixa, depois você volta. Para que ele é um adorador como nós adultos. Para participar nessas circunstâncias, né? Exatamente. Alguns pais são muito duros, né? E aí ele pode criar na criança também uma situação de repressão. Mas ter firme é importante nesse momento? Então, nós temos que ser equilibrados, né, pastor? Colocar aí, conversar, conscientizar. Então, há uma faixa etária que não há muita conversa. Eu preciso, filhinho, é assim, este é o momento, ele entende pouco. Mas, conforme o tempo vai passando, ele vai compreendendo, ele vai vendo aquela reverência, ele vai entendendo, ele vai aprendendo em casa. Então, a conversa que a gente chama no pé do ouvido é muito importante aí. De estar lembrando, lembra lá em casa, lembra como nós fizemos. Conversa, orienta, explica, olha, é desafiador mesmo, o tempo já acabou. Sim. Mas veja, que desafio, mas você não pode desanimar nem desistir, porque a reverência é fundamental para que o seu filho forme uma boa relação com Deus. Sim. Eu quero orar por você que luta por esse tema, que às vezes sofre, mas que está disposto a avançar na formação de uma equilibrada reverência na sua casa e especialmente na igreja. Vamos orar por esse tema. Pai de amor que está no céu, conhece nossas lutas, nossos desafios. É desafiador muitas vezes no dia a dia, na vida, na correria, a gente parar, organizar,
preparar o programa do culto em casa ainda, para que possamos ter um momento de adoração especial e formador para o nosso filho. Obrigado porque nos ama, nos dá sabedoria e tenacidade. Te agradecemos por teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Um forte abraço e até o próximo programa. Tchau.